Imagine acordar amarrado como um porco, sendo carregado por dois homens que cheiram a vinho barato e axila azeda. Você acaba de ser capturado por caçadores de escravos romanos. Parabéns. Você tem duas opções: morrer agora ou se tornar propriedade de alguém. E não existe a terceira opção de vou ligar para minha advogada. Bem-vindo à Roma antiga, onde seus direitos humanos valem menos que um peido de galinha. Em 73 a.C., um homem chamado Espartaco decidiu que preferia morrer em pé do que viver de joelhos. O resultado? A maior rebelião de escravos que o mundo já viu, e um banho de sangue que faria Tarantino ter uma ereção criativa. Mas antes de você sonhar em ser um rebelde badass como Espartaco, preciso te mostrar a realidade de como era ser um escravo na Roma antiga. E spoiler, é pior do que aquela vez que você ficou preso no elevador com seu tio que tem problemas intestinais. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. Esqueça o Kirk Douglas todo bonitão do filme, com músculos lustrosos e discursos inspiradores. O verdadeiro Espartaco provavelmente tinha mais cicatrizes que dentes, sofria de parasitas intestinais e cheirava a uma mistura de suor, sangue e desespero. Romantizar a escravidão romana é como dizer que o Titanic foi apenas um cruzeiro com problemas de encanamento. Mas quem era este homem que fez Roma tremer nas bases? Nascido na Trácia, atual Bulgária, Espartaco começou como auxiliar do exército romano antes de desertar. Aparentemente, ver seus oficiais estuprando mulheres e matando crianças em vilas conquistadas não combinava muito com seus valores pessoais. Que sensível, não? Capturado e vendido como escravo, foi parar onde a escória da sociedade romana ia para se divertir, a escola de gladiadores. E aqui começa seu pesadelo personalizado. Bem-vindo ao Ludus, a escola de gladiadores. Não é como aquela academia de CrossFit que você frequenta, onde o máximo de humilhação é a instrutora gritando "mais um", enquanto você quase caga suas tripas fazendo burpees. No Ludus, você é treinado para morrer de maneira esteticamente agradável para a elite romana. Seu dia começaria antes do amanhecer. Um pedaço de pão duro, que poderia facilmente ser confundido com uma pedra de calçada. E água seria seu café da manhã principesco. Depois disso, treino. Mas não pense que era aquele treino moderno com intervalos de descanso e suplementos de proteína. Era mais na linha de vou te bater com um bastão até você aprender a se defender ou morrer. O que vier primeiro. Os instrutores, ex-gladiadores com cicatrizes onde deveriam estar partes de seus rostos e um ódio pela vida que faria seu chefe parecer um instrutor de yoga. Eles tinham um incentivo muito simples. Se você morresse durante o treinamento, eles perdiam dinheiro. Se você fosse muito ruim na arena, eles perdiam dinheiro. A solução? Tornar sua vida tão miserável que a morte na arena parecia uma opção atraente. Você treinaria com armas de madeira ou ferro que pesavam o dobro das reais, para quando chegasse à arena, sentir as verdadeiras como se fossem feitas de papelão. Imagine fazer agachamentos segurando um homem adulto nas costas. Agora faça isso por 8 horas seguidas, sob o sol italiano, sem protetor solar, e com alguém chicoteando suas costas cada vez que você diminui o ritmo. Ah, e aquela coisa sobre gladiadores vegetarianos que você leu em algum lugar? Parcialmente verdade. A cevada, no apelido Hordeari, homens da cevada, que os gladiadores recebiam, não era porque eles amavam uma dieta plant-based, era porque essa era a comida mais barata possível para mantê-los vivos. Basicamente, era a versão romana de dizer: você vale menos para mim que meu cachorro, então coma essa merda e agradeça. E esqueça a privacidade. Você dormiria em um barracão com dezenas de outros gladiadores, acorrentado à parede como um cachorro perigoso. Banheiro? Um balde no canto que transbordava mais que o rio Tibre na temporada de chuvas. Higiene pessoal? Um banho por semana, se tivesse sorte. Sexo? Bem, tecnicamente proibido,
Mas os guardas frequentemente vendiam acesso aos gladiadores para mulheres ricas e entediadas que queriam experimentar algo exótico. Sim, você seria basicamente um brinquedo sexual com músculos. E aqui está o detalhe mais cruel. Mesmo se você sobrevivesse aos treinos e se tornasse um gladiador de sucesso, sua vida continuaria valendo menos que um saco de estrume. Você pertencia ao seu lanista, o dono da escola de gladiadores. Ele poderia te vender, te alugar ou decidir que você serviria melhor como entretenimento para uma festa privada, onde convidados bêbados poderiam testar suas habilidades contra você. Foi neste inferno pessoal que Espartaco conspirou sua fuga. Com aproximadamente 70 outros gladiadores, eles usaram utensílios de cozinha, literalmente colheres e espetos de churrasco, para dominar os guardas e fugir da escola de Lentulus Batiatus em Capua. Sim, a maior rebelião da história romana começou com os caras armados com talheres. Imagine iniciar uma revolução hoje usando apenas uma colher de sorvete do McDonald's. Os fugitivos se refugiaram nas encostas do Monte Vesúvio. Sim, aquele mesmo que depois transformaria Pompeia numa fornalha humana. E aqui começa a parte realmente surreal. Espartaco aparentemente tinha esposa, uma sacerdotisa trácia que dizia ter poderes proféticos. Segundo relatos, ela profetizou que ele se tornaria uma grande e terrível cobra que destruiria seus inimigos. Não sei vocês, mas se minha esposa começasse a falar que eu sou uma cobra, eu estaria mais preocupado com o divórcio do que com profecias. Roma, inicialmente, tratou a situação como apenas uns escravos fugidos. O equivalente histórico a dizer, é só uma gripezinha. Enviaram uma força policial de 3.000 homens, comandada por Glaber. O que aconteceu? Espartaco e seus homens desceram o Monte Vesúvio usando cordas feitas de vinhas selvagens. Sério, isso parece roteiro de Fast and Furious, Ancient Rome. Pegaram os romanos dormindo e massacraram todos. Como dizia minha avó, nunca subestime um homem nu com uma faca de cozinha. Enquanto isso, mais escravos fugiam para se juntar a Espartaco. Agricultores, mineradores, pastores, basicamente qualquer um que estivesse cansado de ser tratado pior que um iPhone com a tela quebrada. Em poucos meses, o exército rebelde cresceu para dezenas de milhares. Roma então enviou 2 pretores com 2 legiões. Resultado? Derrotados completamente. A essa altura, os senadores romanos já estavam tão desesperados que provavelmente começaram a usar fraldas geriátricas nas sessões do Senado. A rebelião se expandiu pela Itália como fofoca em grupo de WhatsApp de mães. Em seu auge, o exército de Espartaco contava com cerca de 120.000 pessoas, maior que muitas cidades da época. Eles saqueavam vilas, libertavam escravos e, num ato de vingança poética, às vezes forçavam aristocratas romanos capturados a lutarem entre si como gladiadores. Imagina o senador gorducho, que nunca levantou nada mais pesado que uma taça de vinho, sendo forçado a lutar até a morte contra seu colega senador barriguinha, enquanto ex-escravos gritavam: "Você não está entretido? Não é isso que vocês gostam?" Mas aqui está a parte triste. Espartaco sabia que aquilo não podia durar. Ele não era estúpido. Tentou várias vezes levar seu exército para o norte, cruzar os Alpes e escapar das terras romanas. A maioria de seus seguidores, porém, estava embriagada com as vitórias e queria continuar saqueando a Itália. É como ganhar na loteria e, em vez de investir o dinheiro, decidir gastar tudo em festas. Em 72 a.C., Roma finalmente acordou para essa ameaça e enviou seu melhor general disponível, Marcus Licinius Crassus. Este era um cara tão rico que, quando lhe disseram que alguém era milionário, ele provavelmente perguntava: "É algum tipo de doença?" Crassus mobilizou 8 legiões, cerca de 40.000 soldados profissionais, e adotou uma tática brutal.
Se alguma unidade romana recuasse em batalha, ele ordenava a dizimação, literalmente matar 1 a cada 10 soldados, escolhidos por sorteio. Nada motiva mais seus funcionários que a ameaça constante de serem executados aleatoriamente, certo? Experimente isso no próximo happy hour da empresa. O fim veio em 71 a.C., na Batalha do Rio Silários. O exército de Espartaco, agora dividido por disputas internas, foi derrotado decisivamente. Dizem que o próprio Espartaco, vendo que tudo estava perdido, avançou diretamente contra Crassus, determinado a matá-lo ou morrer tentando. Ele não conseguiu alcançar Crassus, mas matou 2 centuriões antes de ser cercado e abatido. Seu corpo nunca foi encontrado entre os milhares de cadáveres. Isso não é coincidência. Os romanos provavelmente o desmembraram completamente para garantir que nenhum túmulo de Espartaco pudesse se tornar um símbolo de resistência. E os sobreviventes? Aqui está onde Roma mostrou que, quando se tratava de crueldade, eles eram os indiscutíveis campeões mundiais. 6.000 rebeldes capturados foram crucificados ao longo da Via Ápia, a principal estrada que levava a Roma, com aproximadamente 35 metros entre cada cruz. Por 200 quilômetros, qualquer viajante seria recebido por corpos apodrecendo lentamente. Um lembrete sutil de que reclamar do seu trabalho não era uma opção viável no currículo romano. Mas vamos falar de você. Sim, você, nesta história. Se por alguma loucura do destino você fosse transportado para 73 a.C., e se tornasse um escravo gladiador como Espartaco, quanto tempo você duraria? Primeiramente, seu corpo moderno e mimado cairia como um saco de batatas no primeiro dia de treinamento. Você, que reclama de dor nas costas depois de passar 3 horas vendo Netflix, agora estaria carregando escudos de 10 quilos e espadas de madeira de 6 quilos sob o sol italiano por 8 horas. Sua dieta? Esquece aquele açaí com granola. Você comeria uma papa de cevada uma vez por dia, às vezes com pedaços de carne que já estavam passando do ponto antes mesmo de serem cozidos. Suas necessidades proteicas? Problema seu. Seu suplemento diário seria uma dose generosa de disenteria. E se você pensa que seu chefe atual é um pesadelo, espere até conhecer seu lanista, um homem cujo sucesso financeiro depende diretamente de quanto sofrimento ele pode infligir antes que você se torne lucrativo. Imagine um personal trainer cruzado com um sociopata e multiplicado por um agiota. Tudo isso sem nenhum órgão regulador para reclamar. Se por milagre você sobrevivesse ao treinamento, ainda teria que enfrentar a arena. E não é como aquele jogo de videogame onde você pode errar e tentar de novo. É um cenário onde 10.000 pessoas estão gritando pela sua morte enquanto você enfrenta um homem que sobreviveu a 20 lutas anteriores. Um homem cujos olhos já viram tanto horror que parecem 2 poços vazios e que agora olha para você como um gato olha para um rato manco. Se por algum motivo os deuses estivessem bêbados e você sobrevivesse a algumas lutas, aí vem o problema psicológico. Você agora é uma celebridade. Crianças brincam de ser você. Mulheres ricas pagam para dormir com você. Apostadores ganham fortunas em seu nome. Parece bom? Pois é, até você perceber que isso é simplesmente a versão romana de engorda de porco antes do abate. Quanto mais famoso você fica, maiores são os oponentes que colocam contra você. Afinal, que graça tem ver um campeão lutar contra iniciantes? E se você se rebelasse como Espartaco? Bem, a estatística não está a seu favor. Dos cerca de 120.000 rebeldes, quase todos morreram. Os poucos milhares capturados vivos provavelmente invejavam os mortos quando foram pregados nas cruzes da Via Ápia. E já mencionei as doenças. Roma Antiga não era exatamente conhecida por seus avanços em saneamento básico nas áreas de escravos. Imagina um Covid medieval, mas sem máscara, sem álcool gel, sem hospital e com a solução médica sendo: vamos sangrar você até o problema sair.
A verdade dura é que a história de Espartaco não é um filme de heroísmo com final feliz. É uma tragédia brutal sobre um homem extraordinário que se recusou a aceitar o destino desumano que lhe foi imposto e pagou o preço final por isso. Por 2 anos, ele deu esperança a centenas de milhares. Mostrou a Roma que até seus escravos mais desprezados poderiam ser mais homens que seus generais. E por isso foi apagado tão completamente da existência que nem seu corpo sobrou para contar a história. Ironicamente, a tentativa romana de apagar Espartaco teve o efeito contrário. 2000 anos depois, ainda sabemos seu nome, ainda contamos sua história. Milhões de pessoas ao redor do mundo ainda o veem como símbolo de resistência contra a opressão. O que nos leva à pergunta final: se você vivesse em um mundo onde era tratado como propriedade, onde sua vida valia menos que a de um animal de estimação romano, onde cada dia trazia apenas dor e humilhação, você teria a coragem de Espartaco? Você arriscaria uma morte certa pela pequena chance de viver alguns momentos como um homem livre? Porque é fácil julgar Espartaco hoje com nossos smartphones e delivery de comida. É fácil dizer, eu teria feito diferente, quando a maior injustiça que você enfrenta é o Wi-Fi lento. Mas quando você está no fundo do poço, com uma bota no seu pescoço e sem esperança de salvação, aí descobrimos quem realmente somos. Espartaco escolheu morrer em pé. Roma escolheu continuar seu sistema brutal, apenas para vê-lo desmoronar 2 séculos depois. E você, o que escolheria? A triste realidade é que, se você nascesse escravo na Roma de 73 a.C., e provavelmente morreria escravo, sem um filme de Hollywood para contar sua história, sem um monumento para marcar sua passagem, apenas outro corpo anônimo numa vala comum, um item riscado do inventário de algum patrício romano. É por isso que histórias como a de Espartaco importam, porque elas nos lembram que, mesmo nos momentos mais sombrios da humanidade, sempre houve aqueles que se recusaram a se curvar, que preferiram uma morte na incerteza da liberdade do que uma vida na certeza da escravidão. E isso, meu amigo confortavelmente sentado, assistindo este vídeo, é a lição mais poderosa que a história de Espartaco nos deixa. Liberdade nunca é dada, ela é tomada, muitas vezes a um preço terrível. Claro, você poderia pensar, mas isso foi há mais de 2000 anos, somos muito mais civilizados hoje. Verdade, hoje não temos gladiadores. Apenas bilhões de pessoas vivendo em pobreza extrema para que possamos comprar camisetas por $5. Não temos escravos. Apenas trabalhadores em condições análogas à escravidão extraindo os minerais para seu novo smartphone. Não temos cruzes na Via Ápia, apenas câmeras de execução em países que fornecem nosso petróleo. A história não se repete, mas frequentemente rima. E talvez o verdadeiro legado de Espartaco seja nos fazer perguntar: que tipo de mundo estamos construindo hoje? E mais importante, que tipo de pessoa escolhemos ser nele? Se este vídeo te fez pensar sobre como sua vida seria diferente se você nascesse escravo em Roma, ou se te fez agradecer por viver numa era com anestesia e direitos trabalhistas, deixe seu like. Se quiser ver mais histórias reais que a escola nunca teve coragem de contar, inscreva-se no canal. No próximo episódio, vou te mostrar como era realmente ser um soldado nas cruzadas. E por que 90% dos cruzados nunca chegaram sequer a ver Jerusalém. Spoiler: envolveu mais canibalismo do que você imagina. E por falar em viagens ao passado, aquele vídeo ali está te esperando. Uma jornada tão intensa quanto esta que acabamos de fazer. Até a próxima.